Olá, bom, tô aqui eu de volta para compartilhar aquelas reflexões nessas minhas crônicas da quarentena, compartilhar com os Rap Feel, que tem tido a gentileza de me acompanhar. Eu demorei ter de novo vontade de postar porque a necessidade de articular um pensamento é que me move a postar, e dividir com vocês me ajuda a pensar. E o mais difícil na quarentena tem sido a falta de interlocução imediata, né? Porque sabemos que nas redes ninguém conversa de verdade, né? Mas essa dificuldade também obriga a gente a estruturar um pouco melhor o pensamento, dar aquela distância do impulso, que pode ajudar na reflexão. E, na verdade, o que me moveu agora foi a leitura das últimas colunas no Globo, do Gabeira e do Demetrio Magnoli. Aqui agora é terça-feira, não sei quando vocês vão estar ouvindo isso, e essas foram publicadas no sábado. A do Gabeira, que se chama A Morte e a Morte da Democracia, se puderem leiam, que está excelente. Ali ele retoma o tema da democracia ameaçada. Ele discorre sobre esses novos tempos em que a ameaça às democracias elas não vem mais sob a forma de golpes de Estado clássicos, e sim a democracia está sendo comida pelas beiradas, entre aspas, né? Ela é corroída por dentro, insidiosamente, como um vírus que invade gradativamente o pulmão até que se pare de respirar. Essa história a gente está conhecendo, né? E que, segundo ele, está em curso no país, sem tanques nas ruas, sem censores nos jornais, mas pelo desmonte ou descrédito das instituições que servem como balizadoras de políticas públicas, como o IBGE, a Fiocruz, INPE, Fundação Palmares, Ministério da Saúde, Meio Ambiente. Aliás, hoje também o Fábio de Ambiage fala sobre a cultura, a importância da cultura como o cartão de marca de um país, a Itália até, muito bonita a crônica dele hoje. Bom, nós temos tido grandes boiadas que têm passado incólumes pelas porteiras que estão abertas pela Covid-19. O Gabeira reflete sobre essa pausa, entre aspas, dos últimos dias, desde a prisão do Queiroz, considera que já essa onda agressiva retornará. Porque, aliás, esse tem sido o método desse governo, né? Avança no ataque, de acordo com a reação faz uma pausa, um recuo tático, e assim vai medindo a temperatura, reações do organismo social, se prepara para novos avanços, enfim, as coisas estão no jogo, né? E agora o texto do Demetrio, que eu não vou reproduzir aqui, lógico, mas eu acho que todos deviam ler também, chama-se A Esquerda no Espelho da Pandemia. E lá ele discorre sobre o forte viés ideológico que tem contaminado todos os debates e a questão da nossa crise sanitária, que confronta a extrema-direita, leia-se bolsonaristas, com a esquerda, com as posições da esquerda, e isso está potencializando a epidemia, que está completamente descontrolada no país. Nós hoje somos reféns de discursos oportunistas de todo tipo, desconexos. Somos reféns de um desgoverno no momento em que nós mais necessitamos sermos governados. Bom, hoje é fácil reconhecer nas ruas os partidários do Bolsonaro. São aqueles que não usam máscaras e negam a gravidade da crise sanitária. Agora, será que Deus está do lado deles? Porque eles não ficam doentes? Só nós do lado de cá? Agora, onde é que eu quero chegar? Onde que as reflexões do Gabeira e do Demetrio me levaram a esse livro aqui, recém-lançado no Brasil. Eu não sei se eu já falei deles para vocês. M, O Filho do Século, do Antônio Scurati, que ganhou o prêmio Strega. É um romance histórico que retrata o início do fascismo na Itália, os seus primeiros anos, do pós-Primeira Guerra a 1925. E eu assinalei uns pontos aqui para ler para vocês, tenham um pouco de paciência. O que acontece é o seguinte, ele conta aqui que em novembro de 1919, nas eleições italianas, a esquerda ganhou assim de uma forma de lavada.
Os fascistas, os fascis de combatimento, como eles se chamavam, eles eram, aliás, eles nunca se disseram partido, eles sempre se disseram um movimento e se diziam dispostos a tudo, a qualquer coisa, né? O programa dos fascistas, dos fascis de combatimento, que aliás é uma cisão dos socialistas, era o mesmo da época socialista. E Mussolini não queria abrir mão desse programa. Era a abolição do Senado, acabar com o Senado. Reforma tributária, dizimação das riquezas, confisco dos bens da igreja, acomodação dos mutilados, nação armada. O símbolo eleitoral é uma granada. Eles ganharam de lavada essas eleições de novembro de 19... os socialistas ganharam de lavada as eleições de 16 de novembro. Os socialistas tiveram quase 2 milhões de votos, fizeram 150 parlamentares e os fascistas não receberam 2% dos votos. Mussolini sozinho recebeu metade desses votos. Nenhum dos fascistas foi eleito, nenhum, nem Mussolini, foi um fiasco completo. Aí continua aqui a história. O autor que escreve esse romance baseado em fatos, o tempo todo é jornalista, ele diz que o pós-guerra da Primeira Guerra é uma tormenta, é um mar fragoroso de redemoinhos, há somente impulsos, desordem, convulsão, governo fraquíssimo, pregações demagógicas. É só a gente trocar o pós-guerra por pós-pandemia, ou a pandemia em exercício. São as mesmas características que nós estamos vivendo hoje. Continuando mais um pequeno trecho, aí nós temos agora a eleição de 1 ano e meio depois, janeiro de 21. Em janeiro de 21 e depois em maio de 21, eleições municipais, prefeituras, o jogo virou completamente. Os vencedores das eleições são os fascistas. Derrotaram fragorosamente os socialistas. Há também um triunfo pessoal. Benito Mussolini foi o cabeça de chapa em Milão. Ele conseguiu 197 mil votos. Foi cabeça de chapa em Bolonha, 173 mil votos. Ele foi o terceiro entre os 10 mais votados em nível nacional. Ou seja, em 1 ano e meio o jogo virou para os fascistas. E isso se deveu à extrema violência da situação política. Era violência física. Os socialistas e os fascistas se enfrentavam nas ruas. Não havia nenhuma força mediadora. Então, é isso que eu acho que o texto, primeiro do Gabeira me traz, que é a questão da tomada do poder da ultradireita pelo voto, pelas eleições. Um golpe não é golpe, é uma tomada de poder pelo voto. Isso aconteceu na Alemanha também. E lá dentro, então, há uma insidiosa deterioração de todos os mecanismos que asseguram a democracia. E também em relação ao texto do Demetrio Magnoli, dessa polarização da esquerda com a ultradireita. Eu falo isso porque eu acho que nós temos que ficar alertas para que a gente não repita os erros que o julgamento da história já mostrou para nós. Ou seja, não vamos repetir esses erros, já que a gente já os conhece.